Stephen King. Então, botei aqui sim uma coroa, mesmo de papelão aí, né, mas para fazer uma homenagem aí, acredito sendo aí o escritor aí que mais fez adaptações às telas. Apesar de muitas vezes ele se queixar das mesmas, mas quando ele assumiu aí a direção, como por exemplo de alguns contos e uma outra série, e do único filme que ele fez isso, né, que foi Comboio do Terror, em 86, ele também não se mostrou ser lá grande coisa. Mesmo assim, não são poucos os filmes baseados em seus livros que são consideravelmente surtidos, né, indo aí do terror, indo do sobrenatural, indo para dramas, indo para ficção. Eu vou citar aqui a lista aí deles, dos que mais me agradou. Mas é claro, existe muito mais coisa aí. Mas não dá para fazer um vídeo aí de 2, 3 horas aí, que é o que o mestre aí mereceria. Mas o súdito aqui, com uma coroa de papelão, vai falar aí os que eu mais gosto e sugerir aí que você vá atrás. Carrie, a Estranha, 76. Uma jovem vivendo aí seus problemas, tanto em casa como na escola, se tornando uma jovem consideravelmente retraída, com muitas dúvidas. Tanto tendo uma mãe severa, bem como sentindo nela aí certos poderes ocorrendo aí e ela não sabendo como se virar. Não só contar com o deboche e hostilidade dos colegas e da mãe, ela ainda tem que tentar entender o que acontece aí em sua mente. Até que eclode numa verdadeira explosão naqueles ditos bailes anuais, onde ela solta todo o seu poder, e é um momento que eu adoro. Houve mais um filme em 2002 para a televisão que eu gostei de assistir, eu acho que é um filme ajeitado, inclusive tem a mãe mais severa, na minha opinião, que ela teve. A atriz ali está muito bem. E depois teve aí em 2012, né, um remake, sinceramente gostei de assistir. 3 filmes aí para você ir atrás. O Iluminado, 1980. Incrível. Jack Nicholson soltando todo o seu lado. Jack Nicholson, seu jeito de ser aqui, né? Um homem pega sua família e vai para um hotel, onde ele vai ser lá tipo um vigilante, durante aquela fase do inverno que o hotel fica vazio. Mas não são poucas as ideias terríveis que ele vai tendo, já que ele passa por uma crise profissional e que começa a ver fantasmas que antigamente viveram naquele hotel. Pouco a pouco, o seu Jack Nicholson vai virando um psicopata de primeira. Grande destaque aqui também é o garotinho, que inclusive na época o diretor disse que se tratava de um personagem, né, em que o pai e a mãe estavam se separando, a fim de não deixar aí a cabecinha do guri aí meia complicada com as coisas. Um ótimo filme, com um ótimo final, e é um dos filmes mais malhados. Stephen King aqui fez esse livro em homenagem a si mesmo, né? E o fim é totalmente diferente do livro. É um dos finais que ele menos gosta de comentar. Vamos aqui a um filme que eu faço sim, não pelo filme em si, mas pelo que se trata. Aqui o Stephen King começava a mostrar o quanto era surtido de ideias. Filme Cujo. Se trata de um cão aí criado em laboratório com consideráveis poderes. Eu acho até que é uma das únicas obras que Stephen King tem que junta aí um animal. Então, se você gosta de filmes de cão, Stephen King conseguiu um para você. Mas o curioso aqui é que o Stephen King começa a mostrar o seu lado eclético, né? Já que Cujo não é um cão sobrenatural, e sim um cão criado em laboratório. Hora da Zona da Morte. Stephen King mostrava aqui que as suas obras mais sérias se tornariam também os seus melhores filmes. Gosto muito desse filme aqui. Tem uma direção outra vez séria, um elenco caprichado, relatando a vida de um homem que, depois de ficar anos e anos em coma, desperta e sabe que pode prever o futuro e descobrir o segredo das pessoas. E descobre que um político da sua região, que futuramente será presidente dos Estados Unidos, pretende iniciar sim a Terceira Guerra Mundial, já que nos anos 80 essa coisa de guerra nuclear era um perigo real, poderia mesmo acontecer. Hoje badalam tanto aí
terroristas explodindo café e rodoviária naquela época era mesmo o fim do mundo. Ótimo filme para você assistir, um padrão bem sério, um final, olha, bem emocionante. Christine, o carro assassino. Ainda acho esse filme um tanto vago, mas tem que dizer. Toque de Stephen King aqui, fazendo um carro que simplesmente quer vingar a morte aí da sua dona, aí, que seria a Christine. A alma da mesma encarna no carro e sai cometendo a sua vingança. O carro entra em cada uma, que parece que foi meia dúzia de carros que tiveram a utilizar aí para fazer esse filme. Tremendo, inclusive, de um Cadillac vermelho. Colheita Maldita. Stephen King aqui mostrava coragem, né? Mostrando aqui um grupo de crianças que vivia em uma cidade praticamente abandonada. Passa por lá um casal que estava indo para o seu novo lar e acaba ficando preso nessa cidade. Crianças que eram lideradas aí por um garoto que para mim rouba a cena e que recebe ordens de um espírito maligno que vive em uma colheita. Inclusive Linda Hamilton é a mulher aqui que faz o casal. Teve várias e várias sequências, acho que teve umas 5 ou 6. Chegou a ter aí um remake que saiu aí para a televisão. Eu aconselho você a assistir todos. Se você gostou do primeiro, todos os outros vão ter algo que vai te agradar. Outro filme que eu coloco na minha lista aqui, não por eu achar ótimo, mas por ser um dos poucos aí que o mestre aí apontou aí um gato como sendo aí o protagonista. Olhos de Gato. É um filme dividido em 3 contos, em que um gato que vive nas ruas começa a atravessar a vida das pessoas e vai mudando elas, mesmo sem querer. A Hora do Lobisomem. Nos anos 80 eles tinham a mania de ter que colocar o nome hora. A Hora do Lobisomem, a Hora da Zona Mortal, a Hora do Espanto, a Hora do Pesadelo, a Hora disso, a Hora da Verdade, e aqui não foi diferente. O filme, na realidade, também é conhecido como Bala de Prata. Em uma cidade pitoresca, pessoas começam a ser mortas de uma forma consideravelmente brutal. Trata-se de um lobisomem, cujo é testemunhado aí por um garoto que vive em uma cadeira de rodas a existência do mesmo. Mas ele tem que se unir ao seu tio, que é um cômico de primeiro, Gary Busey, né, que é um ator aí simpático aí da antiga, né, bem como a sua irmã, que também tem um lado aí de desconfiança aí na sanidade desse menino. O elenco aqui para mim rouba a cena. Filme muito, mas muito bem dirigido, mesmo tendo um roteiro consideravelmente simples. Inclusive o lobisomem aqui é uma figura que não se costuma colocar. Digo assim, cara, cinema com pipoca de qualidade para você. Conta Comigo. Esse filme aqui eu vi, estou meio esquecido, mas sempre que posso eu assisto de novo. E esqueci de assistir ele. De novo, Stephen King lida aqui com adolescentes, né, que acabam se unindo aí em uma aventura e acabam se deslumbrando aí como resultado da mesma. Se não me engano, é baseado em fatos reais. É um dos filmes assim de juventude, né, mais que eu acho assim mais interessante, né, apesar de se frisar muito os filmes divertidos, né. Esse filme aqui não deixa de ter uma mensagem muito bonita. Running Man. Quem diria que em 1987 o rei dos brucutus, Arnold Schwarzenegger, o imperador é claro, é o Stallone, aí, meu preferido disparado, né, fazia aí um filme cuja obra de Stephen King falava do futuro, que no futuro pessoas vão ser muito ricas, vão ser muito pobres. Não é tão um futuro assim, né, seu Stephen King? Mas a grande diversão dele aqui são gigantescos shows mortais que passam na televisão. Esse aqui seria o Running Man, em que pegam aí meia dúzia de pessoas, colocam aí num subterrâneo e mandam assassinos ir atrás dela. É um baita filme de ação. Mesmo sendo assim um tanto simples o roteiro, não dá para dizer que Arnold tá aqui de novo rouba a cena.
Inclusive o elenco, o dono aqui, o proprietário da única emissora que existe nos Estados Unidos, é uma figuraça.